Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Prazo para as convenções partidárias acaba neste fim de semana. E o STF faz audiência para discutir a possibilidade de aborto até o 3º mês de gravidez. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Nesse período de convenções eleitorais, a gente sempre começa falando das definições dos partidos sobre os seus candidatos. Hoje, o PMB, Partido da Mulher Brasileira, se reuniu aqui em Brasília. No entanto, a convenção terminou sem definir que candidatura o partido vai apoiar. Um novo encontro do PMB foi marcado para o domingo. Ontem, o PHS, Partido Humanista da Solidariedade, realizou a sua convenção e decidiu apoiar o candidato do MDB, Henrique Meirelles, à presidência da República. O evento foi realizado aqui em Brasília. Meirelles, inclusive, esteve presente na convenção do partido, que foi o primeiro a oficializar o apoio à candidatura dele. E o prazo para os partidos oficializarem seus candidatos vai até o próximo domingo. Amanhã será o dia de Rede, Novo, Patri, PT, PSDB e Podemos fazerem isso. No domingo, PSB, PRTB e PPL se reúnem para anunciarem partidos próprios ou apoio a outros partidos. E com essa fase das convenções chegando ao fim, as chapas também começam a anunciar os candidatos a vice. Ontem, a senadora Ana Amélia Lemos, do PP do Rio Grande do Sul, confirmou que será a vice de Geraldo Alckmin, do PSDB. Na convenção do Podemos amanhã, também deve ser confirmado que Paulo Rabelo de Castro vai ser o vice de Álvaro Dias. Para isso, inclusive, Paulo Rabelo abriu mão de ser chapa, de ser cabeça de chapa pelo PSC. Marina Silva, que também vai ser oficializada pela Rede este fim de semana, terá como vice Eduardo Jorge, do PV. Sônia Guajajara será a vice de Guilherme Boulos, pelo PSOL, e Herth Dias vai comandar a chapa de Vera Lúcia, vai completar, a chapa de Vera Lúcia pelo PSTU. O DC também já anunciou que o candidato a vice de Emael será o pastor Elvio Costa. MDB, PCdoB, PSL e PDT, que já confirmaram seus candidatos à presidência da República, ainda não anunciaram quem serão seus vices. Inclusive, no MDB, a senadora Marta Suplicy, que era cotada para ser vice de Meirelles, anunciou hoje que não concorrerá a nenhum cargo político e que está se desfiliando do partido. Bom, e agora a gente muda de pauta e vai para o Rio de Janeiro com Marcelo Castilho, porque teve Operação Lava Jato aí no Rio, né, Marcelo? A Polícia Federal prendeu um banqueiro suspeito de lavagem de mais de 90 milhões de reais. É isso mesmo, né? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. É exatamente isso. A Polícia Federal realizou hoje cedo a Operação Hashtag contra suspeitos de lavagem de dinheiro que teriam ligações com o ex-governador Sérgio Cabral, sempre ele. Por volta das 7 da manhã, Eduardo Plas, um dos 3 procurados nessa ação, havia sido preso. Plas é suspeito de usar empresas de offshore e uma joalheria muito famosa aqui da Zona Sul do Rio para lavar dinheiro de propina. O empresário e 2 sócias minoritárias dele são os alvos desses mandatos de prisão temporária. Também foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão. Eduardo Plas foi preso em casa, no Leblon, na Zona Sul do Rio. A suspeita é que ele e as 2 sócias tenham movimentado cerca de 90 milhões de reais nesse esquema. Ele já havia sido conduzido coercitivamente no ano passado na Operação Eficiência, que apurou ocultação de mais de 100 milhões de dólares de Cabral no exterior. O banqueiro foi presidente do Banco Pactual e é sócio majoritário do Tag Bank no Panamá e gestor da Recursos Opus. As investigações apontam crimes de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, todos cometidos pelos investigados. Segundo o Ministério Público Federal, esse esquema consistia no recebimento de dinheiro em espécie dos diretores administrativos da joalheria em Ipanema e, posteriormente, esse dinheiro era transferido para o exterior para contas de empresas offshore, que, por fim, transferiam os valores
para outras empresas offshore e depois de tudo esse dinheiro navegar, chegaria na empresa holding do grupo da joalheria. Essas transações ilegais teriam sido feitas entre 2009 e 2015. No total, Mari, foram movimentados 24 milhões e 371 mil dólares, o que dá mais de 90 milhões de reais. O MPF pediu bloqueio desse valor a título de reparação e também de danos, o mesmo valor. Então, o que soma 181 milhões de reais é o que o MPF está pedindo agora. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. E da Lava Jato no Rio, a gente vai para notícias da força-tarefa da operação em São Paulo. Eu falo com a Vanessa Casalino, na nossa redação da TV Brasil, na capital paulista. O Ministério Público Federal ofereceu há pouco mais uma denúncia com base no acordo de leniência da Odebrecht, né, Vanessa? Qual é a acusação? Boa noite. Oi, Mariana, boa noite para você, boa noite a todos. A Força-Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo denunciou há pouco 33 pessoas por formação de cartel no trecho sul do Rodoanel. Segundo o Ministério Público Federal, o cartel era formado por agentes públicos lotados no DESA, Desenvolvimento Rodoviário S.A., na IMURB, Empresa Municipal de Urbanização de São Paulo, e na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras. As investigações apontam que a concorrência nas obras do trecho sul do Rodoanel e também em outras 7 grandes obras da cidade foram totalmente eliminadas pela formação do cartel. 8 executivos da construtora Odebrecht delataram o esquema. Houve ainda o depoimento espontâneo de 2 executivos da Queiroz Galvão, denunciados como réus. Os fatos envolvem ainda o ex-diretor do DESA, Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, e outros 3 agentes públicos na época. O atual secretário de Aviação Civil do Ministério do Transportes, Dário Lopes, que é ex-presidente do DESA e ex-secretário estadual de Transportes. O atual diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, Mário Rodrigues Júnior, que era ex-diretor de engenharia do DESA, e Marcelo Cardinale Branco, ex-presidente da IMURB e ex-secretário municipal de Infraestrutura e Obras. No início do esquema, 5 grandes construtoras se beneficiaram: Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão. Depois, entraram mais 5: CR Almeida, Constran, Galvão Engenharia, Mendes Júnior e Serveng. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E eu volto, então, de novo ao Rio de Janeiro com o Marcelo Castilho, porque o Ministério Público pediu a suspensão de contratos do metrô do Rio. Quais são as razões apontadas pelos procuradores, Marcelo? Olha, Mário, os procuradores do Ministério Público Especial, que é ligado ao Tribunal de Contas do Estado do Rio, pediram a suspensão dos contratos de concessão das linhas 1 e 2 e 4 do metrô, além da realização de uma nova licitação. Segundo eles, o que não faltam são motivos para anulação e falam até de montanhas de absurdos. A representação tem 500 páginas e é assinada por todos os 4 procuradores em exercício. São 5 no total, mas uma está de licença médica. O documento cita monopólio das concessões em um só grupo empresarial, superfaturamento de 2 bilhões e 300 milhões de reais na linha 4 do metrô Fluminense. Aumento do aporte público na obra, ou seja, mais dinheiro dos cofres públicos nessa obra do que deveriam. Dificuldade de calcular o valor justo da tarifa com base no lucro da concessionária. Isso porque os documentos que baseiam esse cálculo sumiram. Segundo os procuradores, atualmente o Metrô Rio tem a concessão das linhas 1 e 2 e a Rio Barra dessa linha 4. O pedido de nova licitação foi feito numa representação em fevereiro e em meio à investigação da Lava Jato, encaminhado também para o Ministério Público Federal. No Supremo Tribunal Federal, há entendimento que o Tribunal de Contas da União não pode anular o contrato, mas pode determinar o cumprimento da anulação, caso solicitada pelo Ministério Público Estadual, o que foi feito. Em nota, a Secretaria Estadual de Transportes do Rio alega que um pedido semelhante já foi apresentado pelo Ministério Público do Estado e foi arquivado pelo tribunal. As empresas Metrô Rio e Rio Barra não quiseram se manifestar. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. E olha, a gente continua falando de metrô, mas aí a gente volta a São Paulo, então, porque o Ministério Público denunciou o ex-diretor do metrô de lá por fraude na licitação da linha 5 Lilás. Vanessa Casalino também teve pedido para que ele devolva mais de 330 milhões de reais, né?
Sim, isso ao todo, Mariana. O Ministério Público aqui de São Paulo moveu uma ação civil pública contra o ex-diretor comercial do metrô, Sérgio Correia Brasil, contra o empresário Gilmar Alves Tavares e contra a empresa AVBS. De acordo com as investigações, o ex-diretor teria alterado um dos editais da linha 5 Lilás para dirigir a licitação. Brasil teria recebido R$2,5 milhões em propina da empreiteira Camargo Correia, que participou da licitação por meio de consultorias fictícias, que teriam sido prestadas pela empresa AVBS. Essa empresa, então, faria os repasses ao ex-diretor do metrô. As obras da linha 5 já duram mais de 20 anos. Ainda de acordo com o Ministério Público, o empresário Gilmar Alves Tavares fazia os pedidos de pagamento de propina para ajudar a fraudar o procedimento licitatório do metrô e garantir que o consórcio integrado pela empresa Camargo Correia fosse o vencedor. Na ação civil pública, o Ministério Público pede a indisponibilidade dos bens de Brasil, de Tavares e da AVBS no valor de R$336 milhões, entre propinas e prejuízos aos cofres públicos. Mariana. Obrigada, Vanessa. A gente volta de novo ao Rio para falar com o Marcelo agora sobre um relatório do Tribunal de Contas do município que apontou irregularidades nas viagens feitas pelo prefeito Marcelo Crivella ao exterior, né, Marcelo? Isso, Mariana. Um relatório elaborado pelo TCM aponta essas irregularidades nessas viagens feitas pelo prefeito Marcelo Crivella ao exterior. Os técnicos do tribunal encontraram 10 problemas nesse passeio. Entre eles estão reajustes de diárias em dólar ou euros, baseados no IPCA usado para o cálculo da inflação no Brasil. E essa medida resultou em reajustes de 32% a mais no valor das diárias para a Europa. Isso apenas nas diárias do prefeito e de mais 3 servidores para a China e para os Emirados Árabes. Nessas 2 viagens somente, o valor pago a mais foi de $9.500, o que equivale a R$38 mil. Ainda um caso de um servidor, o ex-chefe do Centro de Operações Rio, Guilherme Sanguineto, que recebeu 4 diárias em duplicidade numa viagem para a Europa no último carnaval. Em vários casos, a prestação de contas após a viagem não foi feita da forma como manda a legislação. Os técnicos do TCM também concluem que a viagem para a África do Sul não teve um evento oficial que justificasse os gastos com diárias. Parecia uma viagem mais de cunho particular. Os 6 conselheiros que participaram da sessão decidiram, por unanimidade, fazer novas diligências no prazo de 30 dias para que a prefeitura dê suas explicações. De acordo com os conselheiros do TCM, Crivella e seus comandados terão que provar o que fizeram, quanto eles receberam cada um e quem, na verdade, compôs essa comitiva do prefeito. Mariana. Obrigada, Marcelo Castilho. A gente volta, então, a falar dos corredores de poder aqui de Brasília, porque, olha, no retorno aos trabalhos na semana que vem, os senadores vão se deparar com a determinação para que tomem providências com relação ao mandato do senador Ivo Cassol. Vamos aos estúdios da Rádio Nacional falar com o Vitor Ribeiro. Vitor, foi uma determinação da ministra Carmen Lúcia, né? Isso, Mariana, boa noite para você que nos acompanha. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, notificou o Senado para que a casa casse o mandato do senador Ivo Cassol, do Partido Progressista de Rondônia. A ministra também determinou que o senador comece a cumprir a pena. Em junho, Cassol teve a condenação confirmada pelo STF a 4 anos de prisão em regime aberto, que foram convertidos em prestação de serviços à comunidade, além do pagamento de R$134 mil de multa. Cassol e mais 2 réus foram condenados pelo crime de fraude em licitação por fatos ocorridos na época em que ele era prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia. Segundo a denúncia do Ministério Público, o esquema criminoso consistia no fracionamento ilegal de licitação em obras e serviços públicos. Com a decisão de Carmen Lúcia, após ser notificado, caberá ao Senado abrir um processo e decidir se Cassol será cassado pelos colegas em função da condenação judicial. A defesa do senador informou que não vai se pronunciar. Mariana. Obrigada, Vitor Ribeiro. E o ministro Raul Jungmann quer que a Polícia Federal explique os motivos de um inquérito em que um professor universitário é investigado. A Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, explica melhor para a gente esse caso, né, Carol? Boa noite. Boa noite, Mariana. Bem, o caso é o seguinte: o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, solicitou à Polícia Federal esclarecimentos sobre um inquérito aberto contra o professor de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Áureo Mafra de Moraes.
Esse pedido foi feito depois que professores do Departamento de Jornalismo divulgaram nesta semana um manifesto de repúdio criticando a Polícia Federal por atos que ferem dois direitos fundamentais, a liberdade de expressão e a autonomia universitária. Ainda de acordo com o texto, o professor está sendo alvo de uma investigação por ter participado de uma homenagem que foi feita durante um aniversário da instituição ao reitor que morreu. Esse reitor cometeu suicídio no ano passado, depois de ter sido alvo da Operação Ouvidos Moucos, que investiga supostos desvios de recursos destinados a cursos de educação à distância da universidade. Antes de se matar, ele escreveu uma carta na qual criticou a forma como a investigação estava sendo feita. De acordo com o manifesto dos professores, o professor Áureo, investigado, ele foi pressionado a identificar pessoas que participaram desse evento e protestaram contra o que consideram abuso de autoridade de parte dos agentes responsáveis pela operação. Em nota, o Ministério da Segurança Pública informou que esse pedido à PF foi feito com o intuito de acompanhar a evolução do caso e preservar o melhor cumprimento das regras legais. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. No próximo bloco, a gente vai falar sobre a decisão do governo de cortar verbas destinadas à pesquisa científica e as repercussões disso. Daqui a pouco a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. E a gente começa essa segunda parte do nosso noticiário falando sobre a possibilidade que o governo faça cortes em bolsas destinadas à pesquisa científica e as repercussões disso. Então, nós vamos falar com o Paulo Leite, que acompanhou esse assunto hoje. Boa noite, Paulo. Oi, Mário, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Teve muita repercussão, né? Afinal de contas, é um assunto muito polêmico. Pelo Twitter, por exemplo, esse foi o segundo assunto mais comentado pelos brasileiros hoje. Teve também muito abaixo-assinado aí pelas redes. Um deles tem mais de 21 mil assinaturas até agora. O presidente Michel Temer também falou sobre o assunto. No evento no Piauí, ele garantiu que não vai faltar dinheiro para pagar essas bolsas de estudo e de pesquisa. Aqui em Brasília, teve reunião entre os ministros da Educação e do Planejamento, e esse também foi o assunto. Na saída, o ministro da Educação garantiu, assim como o presidente Michel Temer, que não vai faltar dinheiro para pagar essas bolsas de estudo, mas não disse de onde vai vir o dinheiro. Teve reunião hoje, vai ter mais reunião na semana que vem e na quinta, provavelmente na quinta, uma última reunião, essa com a presença do presidente Michel Temer, que aí sim bate o martelo. Bom, essa polêmica toda começou essa semana depois que o presidente da CAPES, que é um órgão ligado ao Ministério da Educação, disse que se tiver corte no orçamento da CAPES, vai faltar dinheiro para pagar bolsas de estudo já a partir de agosto do ano que vem. E seriam muitas bolsas, 198 mil bolsas já a partir de agosto do ano que vem, bolsa para mestrado, doutorado, pós-doutorado e também para a formação de professores. O resumo, portanto, Mari, é que pode faltar dinheiro para pagar bolsa de estudo a partir do ano que vem, mas o governo federal garantiu hoje que o dinheiro vai ser honrado, que ninguém vai deixar de receber dinheiro de bolsa, portanto. Você, Mari. Obrigada, Paulo Leite. Sem dúvida, a gente vai continuar, então, acompanhando o desenrolar dessa história. Olha, e o Supremo Tribunal Federal se dedicou hoje a discutir um tema delicado que coloca posições fortes em choque. A possibilidade de que o aborto praticado até a 12ª semana de gestação deixe de ser crime. Para propiciar aos ministros da Corte elementos necessários para tomarem suas decisões quando o assunto vier a ser julgado, a relatora de uma ação sobre esse tema, a ministra Rosa Weber, convocou uma audiência pública que ouviu hoje 53 especialistas e organizações com argumentos favoráveis e contrários ao tema. Uma discussão, inclusive, que está sendo conduzida por mulheres, porque, além da relatora, a audiência foi comandada pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e acompanhada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que posteriormente, inclusive, vai emitir seu parecer sobre esse assunto. Hoje, foram ouvidos especialistas da área de saúde, cientistas e representantes de direitos humanos. A audiência vai prosseguir na próxima segunda-feira com os argumentos de religiosos e mais entidades de direitos humanos. A ministra Rosa Weber ressaltou a importância dos diferentes pontos de vista para que os ministros possam analisar todos os aspectos dessa questão.
a gente... Falar em democracia constitucional, repito, sem compreender os valores fundamentais que a viabilizam, é incidir em mera retórica. No lugar da violência, instituições e regras em convívio democrático. Tenho a certeza de que, ao final deste procedimento democrático deliberativo, esta Corte estará enriquecida e melhor preparada para julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta. Pois é, nas redes sociais, esse assunto também mobilizou grupos favoráveis e contrários à proposta de que o aborto deixe de ser crime quando praticado até a 12ª semana de gravidez. No Twitter, as hashtags nem presa nem morta dos grupos favoráveis e aborto é crime, utilizada pelos internautas contrários, figuraram entre os tópicos da rede, os tópicos mais acessados da rede no Brasil. Bom, a gente segue falando ainda sobre direitos humanos, porque uma decisão da governadora de Roraima em relação aos imigrantes venezuelanos, está sendo questionada pelo Ministério de Direitos Humanos. Carolina Pimentel, aqui ao meu lado, explica para a gente o que é que está acontecendo, né, Carol? Mariana, o Ministério de Direitos Humanos informou que vai entrar na justiça contra o decreto da governadora Sueli Campos para controlar a fronteira com a Venezuela. Bem, essa decisão do Ministério foi tomada depois que a governadora anunciou que os serviços básicos para os imigrantes vão ser controlados por forças policiais do Estado. Por meio de nota, o Ministério dos Direitos Humanos lembra que o Brasil é signatário de diversos tratados e acordos internacionais que garantem princípios e também direitos aos estrangeiros que estão aqui sob a proteção do Estado brasileiro e que o país tem o dever de contribuir para a universalização dos direitos humanos. Sueli Campos pretende, por exemplo, limitar o acesso de venezuelanos à emergência do Hospital Geral de Roraima. E, de acordo com a governadora, os imigrantes vão ser redirecionados para postos de saúde e unidades do Exército. Em abril deste ano, o governo de Roraima entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal pedindo o fechamento temporário da fronteira do Brasil com a Venezuela. Na ocasião, a Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal se posicionaram contrários a esse fechamento da fronteira com o argumento de que fere acordos internacionais. E uma força-tarefa federal está no Estado, inclusive coordenando ações como a construção de abrigos e interiorização desses imigrantes para outros estados do país. Obrigada, Carolina Pimentel. A AGU, inclusive, a Advocacia Geral da União, já entrou com recurso sobre esse assunto, Carol. E hoje foi enterrado o corpo da estudante Rainéia Gabriele Lima, assassinada na capital da Nicarágua no último dia 23 de julho. A estudante foi sepultada em Paulista, região metropolitana de Recife, com o jaleco do hospital onde trabalhava, em Manágua, lá na Nicarágua, e também com o diploma da Universidade Americana, onde ela estudava. Rainéia foi assassinada com um tiro no peito que, segundo o reitor da universidade, foi disparado por grupos paramilitares. O corpo da estudante chegou a Recife na madrugada de hoje e o enterro, que reuniu cerca de 100 pessoas, aconteceu às 11 horas da manhã. O governo brasileiro cobra das autoridades da Nicarágua esclarecimentos sobre as circunstâncias e responsabilidades sobre o assassinato e recomenda aos cidadãos brasileiros que evitem ir à Nicarágua enquanto durar os episódios de violência e repressão a protestos por lá. Pois é, e o assassinato da Rainéia é também o tema da análise do Moisés Rabinovici para o Nos Corredores do Poder hoje. Moisés fala sobre o que disse o assassino da estudante após ser preso na Nicarágua. Acompanhe. A estudante brasileira assassinada na Nicarágua é culpada pela própria morte. Essa conclusão do depoimento a portas fechadas do assassino confesso é considerada inverossímil e fantasiosa pelo jornal nicaragüense La Prensa. Contra o jornal, que teve acesso aos textos da audiência realizada no feriado de 1º de agosto e em segredo, não se sabendo ainda se contou com a presença de algum representante do Itamaraty, a estudante brasileira Rainéia Gabriele Lima dirigia seu carro como se estivesse perdida. Brecava
depois partia bruscamente. Ia em alta velocidade. O ex-militar Pearson Gutierrez Solis, de 42 anos, voltava da cidade Sandino e parou para conversar com 2 guardas conhecidos. Os 3 sentiram que suas vidas corriam perigo quando viram como Rainéia dirigia. Um deles disparou para o ar em advertência. Pearson foi buscar seu fuzil Colt, calibre 5,56, e se postou atrás de um poste. Disparou mais de uma vez. Rainéia, ferida, prosseguiu por mais 104 metros. Abriu a porta do carro e sentou-se no chão. Logo apareceu seu noivo, que a levou para o hospital militar, onde ela morreu durante uma cirurgia. Não ficou marcado o dia em que será lida a sentença. A Organização dos Estados Americanos, em Washington, criou uma comissão especial para oferecer soluções para a crise na Nicarágua. O Brasil, Estados Unidos, Costa Rica e Chile se ofereceram a participar. A Nicarágua já rejeitou a oferta. A gente vai então para uma última informação. A Petrobras fechou o segundo trimestre do ano com um lucro líquido de mais de 10 bilhões de reais, uma alta de 45% em relação ao primeiro trimestre, quando o lucro foi de quase 7 bilhões de reais. Segundo a empresa brasileira, esse é o melhor resultado desde 2011. Todos os detalhes sobre esse assunto você vai conferir agora, na sequência, aqui na TV Brasil, no programa Cenário Econômico, com Adalberto Piotto. Com isso, a gente encerra o nosso noticiário. Para você, uma ótima noite, até segunda-feira.